Presidente, ao vivo para a Jovem Pan, sobre o resultado, o senhor confia no que foi divulgado hoje? Olha, não vou, vou aguardar o parecer aqui das Forças Armadas, que ficaram presentes hoje lá na Sala Cofre. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então isso aí fica a cargo aí do ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, estamos ao vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando-se em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Tá? Talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também. Né? O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem se sentiu, né, no dever de se vacinar. Então nós só temos dados positivos que acredito, como vai ser um primeiro para o segundo turno bastante elástico, não, 4 semanas e não 3, como geralmente acontecia, dá para te explicar bem à população o que aconteceu. Não houve fraude, presidente, não houve fraude. Presidente, Minas Gerais recebeu alguma ligação de algum outro candidato que possa declarar apoio? Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema. No Rio de Janeiro é o do nosso partido, já ligou também, fizemos alguns contatos. Eu não vi ao certo, parece que o PL fez uma bancada de 100 e poucos deputados, 101 deputados. Fizemos também senadores. Esse pessoal todo vai ser convidado, né, a conversar conosco para se empenhar durante a campanha. Porque é natural os candidatos, né, se preocupar muito mais com a campanha dele do que com a presidencial. Tá? E agora a campanha é a nossa. Então entendo que isso vai ajudar a gente conseguir os votos suficientes para a gente ganhar as eleições. Presidente, como o senhor avalia as pesquisas de primeira? Qual a avaliação do senhor com relação aos números, principalmente do PL, dos partidos ligados à base do senhor? Senadores. Não deu ainda para eu ter tudo isso na cabeça, tá? Que está faltando a gente se inteirar de mais alguma coisa. Mas pelo que tudo indica, o nosso partido fez 101 deputados, um quinto da Câmara, bastante. Um quinto não. 20%. 20%, isso é bastante. É um partido que sai na frente para disputar cargos na mesa o ano que vem. E esse atrativo fará com que se negocie já isso a partir de agora, antes mesmo do segundo turno das eleições. Então temos isso a nosso favor. Então creio que eu creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições. Eu não posso falar em MDB no momento, tá? Você viu a chegada lá, presidente, de ex-ministros, acabaram sendo eleitos, ministro Ricardo Salles, ministra dos Direitos Humanos. O senhor avalia isso como uma atuação do governo, que as pessoas reconheceram e acreditaram? Eu não sei o nome de todo mundo ainda, tá? O Salles foi eleito, sei disso. A Damares conseguiu o Senado aqui. O Marcos Pontes conseguiu em São Paulo, Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, o Mourão lá no Rio Grande do Sul, o Seife conseguiu o Senado, tá certo? Conseguiu? Senado lá em Santa Catarina. Então, nós crescemos bastante. São pessoas extremamente alinhadas comigo e vão se empenhar nesses dias que faltam aí antes do segundo turno. Presidente, confiante em virar essa diferença do primeiro? Não, da confiança total, até porque eu acho que se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. O Datafolha estava dando 51 a 30 e poucos, a diferença foi 4. Então, isso tudo ajuda a levar voto para o outro lado. Tá? Isso vai deixar de existir. Até porque eu acho que não vão continuar fazendo a pesquisa, esse pessoal, né? Não é possível. Então tem tudo. Dá a lei sobre as pesquisas? Calma, rapaz, você está aí. Presidente, se o senhor não tivesse 60% dos votos, haveria fraude. Houve fraude? Deve ser o cara da Folha falando aí, né?
Não, presidente, eu sou do Globo. Tá, pior ainda. Pior ainda. O senhor tinha dito, Então, se não tivesse A sessão. Globo sai demoralizada. Peraí, não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. Não grite, seja educado. Quem mudou o discurso foi a Globo. Não, Quem mudou a Globo disse que o quer presidente partir lá para... primeiro turno. Daí vamos lá? Próximo. Vamos lá. Existe o sentimento, como disse o pai da população, que a vida dele não ficou igual o que estava antes da pandemia, ficou um pouquinho pior. E a tendência é buscar um responsável. Tá? E o responsável sempre é o chefe do executivo. Tá? Só que nesse segundo turno agora a gente vai mostrar para eles que a mudança que porventura eles estão buscando, no bem entender, vai ser para pior. Haja vista aí Argentina, Colômbia, Venezuela. Presidente, então no entendimento do senhor, como o resultado foi esse mesmo da distância entre o senhor e o outro candidato, a mensagem com relação principalmente à economia é o que o senhor precisa passar a partir de agora, é isso? Olha, Porque a distância economia, de quatro nós estamos no terceiro mês com deflação. A notícia nós temos que os produtos de cesta básica baixaram de preço, mas não estão no nível ainda de pré-pandemia. É mostrar para eles isso que está acontecendo, o preço dos combustíveis, gasolina, etanol, lá embaixo. Chegou o primeiro navio de óleo diesel da Rússia, então nós estamos mostrando o que está acontecendo. A energia elétrica baixou de preço também, além do que nós fizemos ao longo de 3 anos e 8 meses, com a pandemia no meio. São coisas importantíssimas. A água para o Nordeste, o Auxílio Brasil de no mínimo R$600, tá? O PIX também, que é uma revolução, a queda do número de mortes de violência, caiu a metade o número de roubos à agência de banco. Então tem muita coisa a apresentar, melhor agora, com um tempo igual entre os concorrentes. E também, A gente começa e também, logicamente que deve ter debate, deve continuar a sabatina, a gente vai continuar participando desses eventos para a gente convencer as pessoas qual é o melhor lado para eles. Começa a viajar. Amanhã começa uma outra campanha, presidente. O senhor vai olhar os números nos estados? O senhor vai fazer a mesma rota ou tem um plano de fazer uma rota diferente? Não temos o plano que começou a ser traçado agora há pouco, então não tenho em detalhes ainda. Tá? Já marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. Eu nem achei a namorada para casar, a gente quer saber o nome da criança, né? Então a gente vai fazendo. Amanhã fico em Brasília. A partir de terça já existe a possibilidade de sair. Então a gente vai fazer um bom trabalho até o dia 28. Vai a todos os debates, O senhor pretende conversar com os outros dois candidatos que terminaram em terceiro e quarto lugar? Existe sim, da nossa parte, vamos fazer contato a partir de. Já foi feito hoje, né? Vamos fazer contato. Conversamos com o interlocutor do Zema hoje. Tá? Então. Não, mas para a presidência. A gente vai conversar. As portas são abertas para conversar. Tá? O presidente, o senhor acompanhou a Operação Mundi com quem? Não, isso aí é reservado aqui. Tá? Presidente, o senhor disse que os institutos de pesquisa estão desmoralizados. E as urnas? O senhor considera que as eleições Não, olha só, as pesquisas estão desmoralizadas. Então tem o segundo turno, as Forças Armadas participaram, né, da transparência eleitoral. Todos são unânimes, não só das Forças Armadas, qualquer lugar do mundo, que esse sistema nosso não é 100% blindado, então sempre existe essa possibilidade de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado. Mas no primeiro turno, Olha só, vamos lá, mais uma coisa, pessoal? Mas, presidente, sobre a eleição aqui, a ex-ministra acabou se elegendo ao Senado. O senhor acha que o apoio da candidatura do senhor, da Michele Bolsonaro também, esposa do senhor, ajudou essa eleição? Eu fiquei isento para o Senado aqui. Não falei da Damares nem Flávio em momento nenhum. Mas a Michele foi muito antes, né? Manda quem pode, obedece quem tem esposa. Tá? Então ela resolveu. Quem indicou a Damares para o ministério foi a Michele, ela que deu a ideia. Quem vai ser a ministra da Mulher? E daí a Michele apareceu e sugeriu a Damares. E eu já conhecia a Damares há uns 20 anos, trabalho dentro da Câmara, chamamos um excelente nome e ela fez um excelente trabalho. E o reflexo desse bom trabalho está a eleição dela aqui. A diferença foi muito grande no Nordeste, presidente. Como que o senhor vai fazer para... A diferença para o Nordeste, levando-se em conta o resultado de 2018, primeiro turno, nós tivemos uma votação melhor do que 2018.
E nós caímos no Sudeste, Sul, né? Sudeste não, Minas, Rio e Minas Gerais. Então, essa votação perdida é que a gente vai buscar recuperar nesses 3 estados que são os maiores colégios eleitorais do Brasil. O senhor tem alguma preocupação dos estados? Por mais de 30 milhões de votos entre abstenção, branco. Dos estados que não vão ter segundo turno, tem vários estados que têm governadores ou estados que o senhor vai bem. Recebi o telefonema agora do Cláudio Castro, vai se empenhar no Rio de Janeiro, que é o meu estado, né? Para a gente recuperar o voto perdido lá atrás. E a gente sabe que esses estados, como eu disse para vocês, os candidatos ao governo do estado têm uma preocupação maior consigo, né? E fica num plano um pouquinho abaixo o presidente da República. Tanto é que é muito comum você ver, quase todos os estados, os candidatos ao governo deixam em branco a cédula para presidente. Último aqui, presidente. Sobre essa redução dos combustíveis, que houve uma ginástica no Congresso, o senhor já falou sobre isso, que houve entendimento, as pessoas conseguiram sentir essa redução. Durante o segundo turno, existe uma chance de haver mais uma redução no combustível? Não, olha nos só, próximos no dias? tocante aos impostos federais, nós zeramos. E está zerado ano que vem, não dá para diminuir mais. No tocante aos impostos estaduais, foi botado um teto de 17%. Daqui para frente, a redução de preço, só se você diminuir a margem de lucro dos postos, que a gente não tem poder para fazer isso aí, ou diminuir o preço dos combustíveis na refinaria. Tem diminuído pouca coisa, mas tem diminuído com a chegada do novo presidente da Petrobras. Presidente, qual foi a situação no país que lhe deixou mais decepcionado de expectativa de votos? Foi o Sudeste mesmo? Não fiz essa análise ainda. Como eu disse para vocês, há o sentimento de pessoas de que a vida dela ficou um pouquinho pior na questão econômica, e a gente reconhece daí, mas vamos agora, com mais ênfase, mostrar para essas pessoas que nós reconhecemos que o poder aquisitivo dela caiu, mas a economia está recuperando bem, e isso se fará presente de forma positiva num curto espaço de tempo. E mostrar que certas mudanças, né, às vezes não vêm para melhor. Você pode mudar para melhorar ou para piorar. Eu entendo que a mudança para a esquerda, a exemplo do que acontece da turma do Folha de São Paulo aqui na América do Sul, todos os países que mudaram para a esquerda, cito, Macri, que perdeu para o Fernandes, né? Lá o Piñera, que perdeu para o Boric, também o Duque, que perdeu para o Petro. Esses países todos pioraram na sua economia. E a Argentina, por exemplo, 40% da população está na linha da pobreza. E as políticas econômicas adotadas lá, como taxação dos produtos agrícolas, isso desestimulou, por exemplo, o agronegócio deles, e a inflação lá está com uma projeção de 100% ao ano. Então, mostrar isso para eles, que esse momento difícil da pandemia, onde, inclusive, eu fui contra a política do fica em casa e que a gente vê depois, tá? Você já sabe qual é a minha opinião sobre isso aí, mostrar para eles que certas mudanças vêm para pior. Vai ser uma eleição decidida no detalhe, presidente. Um dos direitos de resposta da TV Globo para apoiar um candidato no Mato Grosso do Sul. Por que o senhor tomou aquela decisão? Olha, eu já tinha uma simpatia por ele, não vou negar. E tinha acertado ficar neutro lá. Daí, quando entrou aquela questão da Tebet, eu resolvi expor, né? A Soraya, desculpa aqui. E pelo que parece, ele estava em terceiro lugar. Parece que passou para o segundo turno em primeiro lugar. Parece que foi assim. A gente está ao vivo com o Nicolas, o jovem que foi eleito em Minas Gerais. A gente está ao vivo com ele na Jovem Pan agora, quase 800 mil votos. Foi o número lá. O senhor acredita na força da juventude, a influência do senhor que teve, inclusive, lá com ele? A partir do momento que nós vemos em alguns órgãos de imprensa, especial a nossa querida Globo, fazer uma campanha para o jovem tirar o título, que geralmente o jovem é mais rebelde, é mais tendencioso a votar na esquerda. Porque a esquerda promete maravilhas para o jovem, né? Então a gente acredita que o trabalho do Nicolas, junto à juventude, ajudará a gente ter uma parcela maior de jovens votando em mim no segundo turno. Presidente, vai ser uma eleição decidida no detalhe diante desses 8% dos votos que ficaram para outros candidatos? Vai ser uma eleição decidida no detalhe, já que... Eleição, olha só, eu não tenho a certeza do que eu vou falar aqui. Parece que o ACM Neto, que estava garantido no primeiro turno,
vai ter segundo turno na Bahia, por uma frase dele que teria falado lá, com a cor da sua pele, não sei o quê. Parece que isso aí marcou, parece que foi isso, né? Marcou haver segundo turno. Então a gente sabe, uma palavra errada, tá? Você joga tudo fora. Uma palavra errada joga fora os teus 4 anos de academia, 28 anos de deputado, né? 3 de presidente, joga tudo para o espaço, quando uma frase mal feita, ou não compreendida, ou explorada por vocês de forma negativa, que é muito comum quando se trata da minha pessoa. O que te preocupa nesse segundo turno, presidente? O que me preocupa é o Brasil perder a sua liberdade, o Brasil caminhar com a esquerda nos caminhos da Venezuela, da Argentina, né, da Colômbia e também lá do Chile, tá? E Nicarágua. Essa é a preocupação, tá? Onde a primeira vítima é a liberdade de um povo. Presidente, o que o senhor pretende falar para os eleitores, principalmente da Tebet e do Ciro Nogueira? O que o senhor pretende falar? Eu acho que os eleitores deles são muito mais simpáticos a mim do que ao outro lado, tá? Ele sabe que teremos eleições, estamos no segundo turno das eleições mais importantes do Brasil. Tem certas coisas que depois que você experimenta, voltar atrás não é fácil. Então, o que temos a ganhar numa boa escolha por parte do eleitorado é a sua liberdade, a sua democracia, é a liberdade de culto, tá? É o respeito à família, é a questão da legítima defesa e, do outro lado, uma negação disso tudo, tá? É o desrespeito para com a família, é a legalização de certas coisas que os pais não desejam para seus filhos, é a volta do MST, como o Lula bem disse, né? É valorizar o MST, é voltar a emprestar recursos para ditaduras mundo afora. É uma questão muito delicada que muita gente da área urbana não entende. O Lula fala em demarcar as reservas que estão sendo pedidas há algum tempo, são quase 500 novas terras indígenas. Isso aí praticamente nós acabaríamos com o agronegócio, perderíamos a nossa segurança alimentar, e bem como a nossa balança ia cair muito. O Lula mesmo fala não em voltar o imposto sindical, mas cobrar uma taxa dos trabalhadores, que vai substituir o imposto sindical. Então é isso tudo que a gente tem que mostrar o que a gente tem a perder. Com o outro lado, não temos nada a ganhar, só temos a perder. Presidente, Deixa eu ver. Presidente, a eleição do Senado mais alinhado ao senhor. O que o senhor pretende fazer passar lá no Congresso, na Casa, especificamente no Senado, que o senhor não conseguiu fazer? Olha, a minha eleição arrastou um monte de gente, tá? E alguns tornaram inimigos rapidamente de mim, tá? Porque alguns desses pediram certas coisas que eu não resolvi não atender. Esse pessoal que está chegando agora já me conhece melhor, já vê como é que o governo tem funcionado e, no meu entender, ajudarão em muito a gente ter mais facilidade de aprovar certas medidas que a gente precisa aprovar lá, como a reforma tributária, por exemplo. Presidente, Vamos negar a auditoria do senhor? o senhor quer aumentar o número de ministros do Supremo? Se o senhor for reeleito, o senhor vai propor? Isso é para depois, né? Então o senhor pode aumentar? A gente vê depois das eleições, que a gente vê se aumenta ministério, se diminui, se propõe. Não vou falar em proposta agora para o futuro, porque isso passa por uma possível reeleição. Agora, olha só, eu chegando, logo o ano que vem eu tenho mais 2 vagas. Com 4 no Supremo, você já começa a fazer valer dentro do Supremo as nossas propostas. Se bem que eu sei que o Supremo não devia ser um órgão político, mas infelizmente é um órgão. Mas existe a possibilidade de aumentar então? O senhor comentou, a gente vê depois, no Mato Grosso do Sul, Henrique Mandetta ficou fora por uma ministra que o senhor apoiou, ministra da Agricultura. O senhor acha que foi o resultado lá do enfrentamento da Covid no início? Não, você lembra do Mandetta, né? O Mandetta, eu não digo equivocado, completamente errada a proposta dele. Um ponto mais importante foi sobre o protocolo do tratamento da Covid, né? Ele tinha um medicamento que servia para combater a malária,
mas era para ser usado apenas em estado grave. Eu não sou médico, mas converso com todo mundo. E eu falei, por que não dar liberdade para o médico receitar aí a hidroxicloroquina ou a ivermectina desde o começo, e apenas em estado grave? Ele ficou sem resposta. Isso aí foi um dos pontos muito importantes que serviram para com a queda dele. Presidente, o senhor chegou a conversar com o Valdemar, presidente do partido do senhor? Não, hoje não. O desempenho do partido? Não, hoje eu não conversei ainda não, mas são 101 deputados e tá, lógico que está feliz, né? O maior partido da Câmara, quem diria, né? Então isso é muito bem-vindo, que dá uma tranquilidade para a gente, na Câmara, né? Participar efetivamente da composição da mesa com 101 parlamentares. Lembrando o que aconteceu com o PSL. Milhões de votos. O senhor tem alguma estratégia específica para conquistar isso? 35 milhões de votos é muita coisa. Olha, lá atrás a história nos mostra que um cara, ao lavar suas mãos, você viu a injustiça que ele cometeu. Então é convencer essas pessoas que façam opção por um lado ou outro. Tem um ditado militar que diz, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então a gente aprende na carreira militar isso daí. A gente não pode ficar dentro da toca. Dentro da toca a certeza da derrota. Você tem que sair. Presidente, para mobilizar eleitor, é melhor a situação que o senhor tem agora com vários governadores aliados já eleitos em primeiro turno? Ou seria melhor, como em São Paulo, uma disputa acirrada que tem o Tarcísio? Olha, não tem hipótese, não tem si, é o que está na mesa. O Cláudio Castro vai trabalhar muito melhor para mim, já ter sido reeleito no primeiro turno. Se a gente fechar um acordo com o Zema acabou de declarar que o PT não fica. Então, deu uma baita sinalização para a gente, né? E é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Então o Zema fica muito melhor, caso ele concorde, obviamente, trabalhar sem disputar a eleição dele. Ele está governando o Estado, continua seu mandato e fica mais à vontade para pedir voto para mim. Presidente, nas eleições, naturalmente, os candidatos lidam com vitórias e derrotas. Qual que é a maior derrota em toda a eleição do senhor nesse momento? Algum candidato que o senhor esperava que fosse eleito? Não. A gente não fica nessa linha, né? Eu tinha certeza a reeleição lá do Zema, eu tinha certeza a reeleição lá do Castro no Rio de Janeiro, eu tinha certeza que o Tarcísio ia para o segundo turno, foi em primeiro lugar, né? Como é que foi o Jorginho em Santa Catarina? Vai ser primeiro também. O Onix está indo do Rio Grande do Sul. Tá? O Contar em Mato Grosso do Sul. Então, eu acredito que a maioria dos estados ou ganharam a reeleição ou foram de forma bastante tranquila para o segundo turno. Essa bancada grande, se o senhor, por exemplo, não for reeleito, essa bancada grande, o senhor espera que dificulte o trabalho? Eu não vou falar isso aí, que até que eu pretendo, quando não for mais reeleito, cuidar da minha vida. Eu estou com 67 anos, não quero imaginar você na minha situação de 3 anos e 8 meses como presidente da República, com todos os problemas que nós atravessamos, além de interferência de outro poder, além mas quase toda a imprensa só vendo coisa de errado o tempo todo, tá? Acusações, grande parte infundadas, tá? Eu quero o bem da população. Eu queria até, né? Quem não queria estar com a minha idade, eu tenho direito a 2 aposentadorias, né? Uma de deputado e uma de capitão do Exército, está cuidando da tua vida, né? Mas eu acho que eu posso dar um pouco mais de mim pela minha pátria e me esforço nesse sentido, faço o possível. Uma coisa vocês não vão poder nunca deixar de falar. Vocês nunca viram um ministério como o nosso. Geralmente eram indicações político-partidárias que levavam a escândalos. E todo mundo viu o que aconteceu ao longo dos últimos, pelo menos, 20 anos. Comigo foi completamente diferente. Por isso, em grande parte, nós temos aí um eleitorado muito fechado com a gente.